Bom dia, famílias, a todos, graça e paz. Sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa, a pastora Janes, meus filhos Renan e Janique. Amém. Dentro da ciência dos relacionamentos sociais, existem alguns tipos de linguagem que são ensinadas por essa ciência, e entre essas linguagens é a linguagem visual. E eu confesso a você que essa linguagem visual, ela é uma linguagem um tanto quanto macabra e sinistra em algumas situações. Por quê? Porque essa linguagem é usada em muitos casos, né, para utilizar de desdenhos, né? Às vezes as pessoas usam essa linguagem para desdenhar das outras pessoas. A linguagem visual. Quando se olha para outras pessoas com aquele olhar, repetindo, de desdém, de censura, de crítica, de juízo, de menosprezo. E quando se usa essa linguagem com esse propósito, se torna uma linguagem feia, horrível, é verdade, desconfortante para aquele que está sendo olhado desta forma. Estou usando aqui uma linguagem bem clara para você entender no popular. E isso não é bom. Olhar para a vida dos outros, olhar para os outros com esse olhar de desdenho, de crítica, não é bom nem para mim e nem para você, até porque não temos direito de julgar a vida de ninguém, seja com gestos, seja com palavras, ou seja com a nossa linguagem visual. Por isso é que nós, principalmente nós como crentes, temos que pedir ao Espírito Santo que traze essa nossa linguagem visual com relação às outras pessoas. Queremos aprender com o Espírito Santo a não olhar para as pessoas com os nossos olhares humanos, mas olhar para as pessoas como Jesus olha, tanto para mim quanto para você. Sem censura, sem preconceito, sem desdém, sem tirar conclusões precipitadas da vida de ninguém, só pelo olhar. Sem querer definir as pessoas e concluir as suas vidas só pelo olhar, não. Julgando-as, censurando-as e a tratando com preconceito, principalmente no nosso seio familiar. Acontece muito isso, esse olhar arrogante com relação aos nossos próximos, olhar de censura e olhar de julgamento. Isso acontece muito realmente no nosso seio familiar e nas nossas igrejas. Temos que tomar cuidado com isso, porque podemos estar aí levantando um falso testemunho contra alguém ou levantando um julgamento contra alguém, né? Sem ao menos saber quem é essa pessoa. E ainda que nós venhamos a conhecer a pessoa, não nos dá o direito de levantar qualquer tipo de julgamento, muito menos o julgamento na linguagem visual. Amém? Que possamos aprender com o Espírito Santo a olhar para as pessoas como Cristo olha, tanto para mim quanto para você. E eu lhe garanto que Jesus não olha para ninguém com um olhar de juízo, mas de compaixão e de misericórdia, seja quem for essa pessoa. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.